SFX Energy Cast. Um oferecimento? Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Olá, eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. E esse é o SFX Energy Cast. Novo episódio, hoje falando com o Juliano Camargo. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado, Aguinaldo, pelo convite. Obrigado, Gustavo. Isso aí, o Juliano, que é integrador de energia solar, que é uma atividade que a gente conhece um pouquinho, né, Gustavo? Verdade, agradeço, Juliano, pela presença, por aceitar o convite. O Juliano é um grande amigo. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz de energia solar, ele estava na empresa e tínhamos uma amizade desde então. Sim. No mercado solar já estou há 10 anos aí, né? Então já vi bastante coisa acontecer, bastante players grandes deixar de existir, bastante integrador deixar de existir, começar. Então mudou bastante o mercado e vai mudar bastante ainda para frente. O que eu acho interessante é que a gente ainda tem mania de falar que é uma nova forma de geração de energia, né? Exatamente. Mas você falando que já está há 10 anos, eu fiquei buscando na minha memória quanto tempo faz que eu ouço falar de energia solar. Tem tempo, né? Tem décadas já, né? Me conta um pouco dessa história da energia solar, Juliano. Até hoje eu escuto, não, energia solar é o futuro, né? A gente escuta isso aí diariamente, né? Mas já não é mais o futuro faz uns anos já, né? Já é o presente e já está acontecendo já faz um bom tempo, né? Então, o mercado solar, né? A energia solar, fotovoltaica, como a gente conhece, começou a se formar mesmo na Alemanha, né? Em 2012. No Brasil veio a regulamentação em 2014, mas não aconteceu. 2015 começou a acontecer o mercado, né? A movimentação de realmente você gerar a sua própria energia, injetar na rede, ter aquela questão de crédito, etc. Então, aí começou o mercado, né? Mas bem diferente do que é hoje, né? Então, assim, era um mercado de preços altíssimos, né? A gente fala, para ter uma ideia de valores, né? Se a gente pensar num payback, hoje a gente fala em 2 anos e meio que a gente tem. Nessa época a gente está falando aí de mais de 8 anos, 9 anos de payback. Uhum. Ou seja, quem fez, ela está terminando de pagar agora, né? O pessoal financiava em 10 anos, né? 12 anos, não era isso? Não tinha muito crédito também, né? Porque assim, os bancos, né? Tanto os tradicionais como os bancos menores que foram existindo, também não tinha essa opção de crédito, nem sabia o que era, nem sabia se ia durar, se ia funcionar, se era só uma modinha. Uhum. Eu mesmo, eu não sou engenheiro, né? Eu sou administrador de empresas. Quando me falaram isso daí de, vou trabalhar com energia solar, vou trabalhar, gerar própria energia, eu falei, quê? Não existe isso, pare, não tem como. Não, você põe placa e tal e vai gerar energia. Impossível. Tá vendendo o terreninho no céu, não tem como, é impossível. E aí que eu conheci o pessoal, fui para a Intersolar, 2015. Eu falei, existe isso mesmo. Conheci um pessoal da Alemanha, apresentou, mostrou. Falei, mas não é possível. E aí fiquei uns 6 meses entendendo que realmente era possível, realmente podia acontecer, realmente era um negócio e realmente fazia um bem para a comunidade, né? Então, faz sentido. E aí, então, comecei a trabalhar com energia solar. Mas no começo bem discreto, né? Não entendi. Então, pega aí 2016, 2017, a gente não falava a questão não era nem valores, era explicar para o cliente que era possível gerar energia e isso não era gato. E que era um negócio de qualidade. Que era um negócio de qualidade e que nem o Juliano comentou, o payback era muito longo, né? O retorno do investimento 8 ou 9 anos e os financiamentos eram muito escassos porque eles também não conheciam e não tinham um histórico de como eram os pagamentos de um tipo de financiamento. Então, se não financiava o valor inteiro, você tinha que dar 50% de entrada, financiava no máximo em 3 anos
Então era muito difícil chegar para o cliente e falar, olha, você gasta R$500 de conta, coloca um sistema que você não conhece, nunca ouviu falar, mas que vai resolver seu problema, só que você tem que dar R$5.000 de entrada, R$6.000 de entrada e pagar parcelas de R$1.000 e poucos. O cliente falou, vou continuar com meus R$500 de conta aqui que eu estou bem com isso. Exatamente. Então era difícil você convencer o cliente que era um produto que fazia sentido, porque o financiamento não acompanhava a ideia. Talvez ali uma característica, né? Tem um ponto, questão de crédito, como que é isso? Eu tenho crédito, o que eu faço com a energia excedente, né? Então, para quem não conhece, gera energia, você consome, o que você não consumiu, você vai entregar à concessionária de energia. A concessionária de energia, por sua vez, ela vai pegar essa energia e vai te entregar nos momentos aí que você não tem o sol. Então, por exemplo, à noite ou que aumentou a sua demanda. Isso daí fica com 5 anos o CPF ou o CNPJ. Então, uma característica do projeto ainda tem essa dúvida, mas é bem pontual, né, hoje em dia. Já é muito mais... o cliente já entende, às vezes até de marca, fala, quero marca tal, meu amigo tem, meu vizinho tem, eu já tenho um, ele já está mais educado nesse sentido, né? E hoje também, você pega o mercado, você abriu um Instagram na vida, um Google, você vai achar um monte de empresa falando, explicando, vídeo no YouTube. Eu lembro que fazer dimensionamento do sistema, saber quantas placas vai para aquela lá. A gente tinha que fazer na unha, não tinha um software elaborado. Era cálculo mesmo na máximo uma matemática. planilha de Excel que te ajudava com isso, né? Isso. Máximo. Era a planilha de Excel, você jogou as fórmulas lá e tinha que fazer. Então, assim, era muito mais... Hoje não, o software que faz o desenho do telhado, faz tudo, né? Eu acho bem interessante, Gustavo. Agora a gente vai fazer um intervalinho no segundo bloco. Claro. Eu quero falar um pouco a respeito de material. Porque eu também me lembro que no início eram materiais mais rústicos, vamos dizer assim. Hoje a gente tem uma modernização dessas peças, né? desses insumos para poder desenvolver o trabalho. Isso. E também quero falar um pouco a respeito da segurança da mão de obra. Quanto que essa mão de obra se especializou? Pode ser isso, gente? Perfeito. Então vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais SFX Energy Cast aqui no canal 25. Até já. A Tende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. A Tende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico, com uma convivência mais harmônica e responsável. SFX Energy Cast, voltamos aqui com o Juliano Camargo, que veio bater um papo com a gente, Gustavo, falando a respeito de toda essa evolução do mercado de fotovoltaico. E eu lembro que no passado a gente tinha peças mais rústicas e hoje, cada vez mais, Juliano, me parece que a gente tem material mais leve, mais fácil de ser instalado, com maior segurança no ponto de vista da segurança, do quanto isso nos dá uma segurança tanto de instalação quanto de defeito mesmo, né? Realmente, a tecnologia avançou muito, né? Se a gente pegar aí em 10 anos, né, que eu estou trabalhando no solar, a tecnologia mudou assim, mudou muito mesmo, né? A qualidade do equipamento, o tipo de equipamento, a segurança de embarcada de tecnologia mudou muito, né? Assim como muda celular, mudou, mas o solar especificamente teve uma mudança grande, né? Então, assim, você pega a questão de módulos fotovoltaicos, né? Eu lembro que os primeiros módulos que eu trabalhava tinham 275, 285 watts, né? Hoje, o normal, estou falando aí pelo menos 550, 600 é o normal, né? O módulo um pouco mais específico chega a 700. Estava na Intersolar, que está acontecendo essa semana, teve módulo de mais de 1.000. Então, a eficiência do módulo por metro quadrado tem aumentado, isso tem aumentado a tecnologia e você consegue otimizar, né? Mais. Então, você consegue no mesmo espaço, às vezes, gerar muito mais energia. Na questão dos módulos, né? A questão de inversores, hoje é muito menor, né? Em tamanho físico, um inversor, e com uma potência muito maior, né?
Pega os antigos, o Gustavo lembra, né? Instalar com uns desse tamanho para 10 placas. E as placas, né, que nem você falou, nessa época, 275 watts uma placa. Hoje, com uma área de 20% maior o tamanho da placa, você tem quase 3 vezes mais potência. Então, você consegue você consegue gerar muito mais energia no menor espaço. E os inversores, né, que é o que comanda toda a operação, eles tinham que pôr transformador, porque eles não geravam em 220, eles geravam em 380. Então, além do inversor, você colocava às vezes um transformador de 300 quilos junto ali do barulho. Então, assim, a tecnologia, nesse sentido, melhorou muito, né? Os tipos de aplicações melhoraram muito, né? O Juliano estava falando da Intersolar. A gente eu vi lá um lançamento de um módulo para cerca, em propriedades rurais, por exemplo. Eu tenho lá pequenos animais ali, tenho porcos, por exemplo. Então eu posso fazer, em vez de usar o lugar ali com as placas, eu posso pôr as placas na vertical, ela pega irradiação dos dois lados e gera energia solar. E tem todo um material mais robusto, não é tão frágil quanto as placas normais. Então, assim, existem hoje aplicações bem específicas que você também consegue utilizar energia solar. Intersolar é a feira. É a feira de energia solar que acontece todo ano. Aqui no Brasil, a maior feira de energia solar da América do Sul, né? E em torno aí de um público de 60, 70 mil pessoas por ano. São 3 dias de feira. E provavelmente uma série de novidades. Muita novidade. Eu até gostaria de entender como que funciona essa questão das placas, como que a gente pode chamar? Placas verticais. Elas ficam em pé e aí tem que também direcionar para o movimento do Sol, é isso? Então, elas não são tão eficientes quanto, então assim, a gente fala que são aplicações específicas que podem ajudar o cliente, não necessariamente na economia de conta, mas também em outras coisas, né? Então, por exemplo, nessa feira foi apresentado películas solares, então revestimento de fachada, então películas para você pôr em locais, janelas, por exemplo, mas, por exemplo, revestimento que parecia uma peça de decoração mesmo, de arquiteto. Mas aí ela não gera energia. Ela gera energia. Então quer dizer que vai chegar uma hora que nós não vamos mais ter aquele peso em cima do telhado. Você pode ter fachada, por exemplo, de prédio, onde você vai ter aquela decoração de fachada, o arquiteto gosta bastante disso, no entanto que essas peças são vendidas por metro quadrado e não por peça. E são mais 50 modelos de decoração que geram energia. Não são tão eficientes, né, quanto uma placa normal, mas geram energia também. Na verdade, você vai pegar, por exemplo, uma fachada de vidro de um prédio. Ela sendo gerada. Então, assim, você vai fazer a fachada de qualquer jeito. Vai ter que fazer a fachada de vidro. Você põe lá um valor X a mais, 10, 15% a mais. Aquela fachada, que ia ser só uma fachada, hoje ela vai te dar um payback. Vai ser um pouco maior, mas ela vai te gerar uma energia. De telhado lá em cima vai ter uma geração muito maior, proporcionalmente por metro quadrado. Mas a placa em cima é uma opção, vai colocar, não vai colocar. A fachada de vidro você vai fazer, ponto. Então essa vai te dar um payback. Então você consegue otimizar qualquer área, qualquer espaço para gerar energia. Tão eficiente? Não, mas um pouquinho ali, um pouquinho lá. Quando você soma tudo isso daí, você tem uma geração de energia ali grande, né? Ou uma área que você só era uma parede até então, né? Hoje é uma parede que tem um valor agregado que gera energia. Então ali você vai ter um marketing sustentável, né? Principalmente se é um prédio, uma fachada, alguma coisa assim. Você vai ter, o que o Juliano falou, um retorno sobre o investimento do revestimento em si, porque ele vai estar gerando energia. Porque em princípio ele não geraria nada. Você vai ter um investimento que você não teria um retorno. É menos eficiente, mas o menos eficiente já é mais eficiente do que nada. Isso. Então, é exatamente isso. E você hoje tem tecnologias que você pode escolher a cor, o modelo. Esse que eu comentei, são 50 modelos diferentes, que parece literalmente um revestimento de parede, assim, que você não vê, você não fala que ali está gerando energia. Você pega um prédio em São Paulo, aquele Marginal Pinheiros, lá, World Trade Center, ou aqueles prédios que tem na Berrini, e tem uma fachada enorme, né? Exatamente. Toda desobstruída. Exatamente. Isso, a ideia é essa mesmo. Que coisa louca, né, Julião? Exatamente isso.
E o que mais vem pela frente, Juliano? Então, agora a tendência do mercado é mudar cada vez mais para a bateria, né? Armazenamento de energia, né? Hoje a gente já gera energia, a gente consome de dia, mas porém à noite, o solar não produz à noite, né? Então, é o que tem acontecido na Europa, o que já tem acontecido nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também não vai ser diferente. É a parte de armazenamento de energia. Então, você tem dois pontos muito interessantes nesse armazenamento. Não sobrecarregar a rede, ou seja, você carrega a sua bateria e continua usando à noite quando você precisa, né? E a questão de proteção. Algumas regiões aqui do Brasil, você tem muita queda de energia. Então, quando você tem bateria, caiu a energia lá fora, tá tudo bem. A sua iluminação continua funcionando, sua TV continua funcionando. E a feira foi basicamente bateria, né? Teve lá painel, teve algumas coisas, mas assim, a bateria é o que vai estar vindo e vai revolucionar tudo, né? Então, quando fala assim, é o futuro, a energia solar, não, a energia solar já é presente. Bateria, sim, é o futuro, já está começando, é uma tendência que vai ser cada vez maior, né? Hoje a gente fala em residencial, mas também para a escala industrial, né? Para quem tem indústria, tem um grupo A, que tem aquele consumo que tem ponta, fora de ponta, você pode usar um sistema de bateria para descontar naquele horário de ponta, que é aquele horário caro, né, que dói no bolso do empresário, né? Então você consegue ter a banca de bateria para você diminuir esse custo e isso melhorar muito a questão tanto de payback e também de proteção, né, da empresa. Então assim, tem um problema lá fora, tranquilo, a bateria vai segurar as cargas essenciais e vai tocar a empresa. Funciona quase como se fosse um no-break. Né? Um no-break gigante, né? E que carrega pelo sol. Excelente. Vamos fazer mais um intervalinho, porque depois eu quero explorar mais aí o conhecimento de vocês dois nessa questão de bateria. Perfeito, combinado. A gente volta daqui a pouco. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast, a gente volta para falar a respeito da energia solar fotovoltaica, mas o que a gente terminou o bloco anterior aqui conversando, Juliano, é que a tecnologia hoje está mais focada na evolução das baterias, né? E isso eu tenho visto em outras áreas também, por exemplo, na área do carro elétrico, só se fala em bateria. Na energia fotovoltaica também nós estamos, então, nessa fase da evolução das baterias, Gustavo? Sim, é que nem o Juliano estava falando, né? Nessa feira que está acontecendo. É o ano que tem maior concentração desse assunto na feira, o maior número de expositores e novas tecnologias sobre isso, porque você tem inúmeras aplicações. Hoje você tem uma bateria que você consegue conectar na rede elétrica normal. Um apartamento, por exemplo, eu quero ter um no-break no meu apartamento. Mas ela fica dentro do apartamento? Dentro do apartamento. Então é um inversor pequenininho, uma bateria pequenininha, onde você conecta e você consegue segurar ali algumas cargas que você determina desde que você separe. Exato. Com segurança. Então eu não tenho... com segurança. Não vai explodir, né? Não. Então, existem vários tipos de aplicação. Então uma delas é essa, outra que você falou de mobilidade elétrica. Hoje, cada vez mais a gente vê pontos de recarga de veículos elétricos e pontos de recarga cada vez mais potentes para recarregar, fazer a recarga em menor tempo. Só que quanto mais potentes, mais eles precisam de estrutura da rede. E às vezes o local onde está instalado não tem uma estrutura suficiente
para demandar aquilo. Então, a bateria também ajuda nesse sentido, para dar suporte a esses pontos de recarga, onde você vai ter uma carga rápida, por exemplo. Então, realmente, a parte de bateria tem evoluído, né? Tem abaixado muito os custos e vai evoluir mais, né? Quando eu comecei no solar, a gente falava em bateria de chumbo ácido, né? Bateria de caminhão, coisa gigante, pesada. Hoje, você pega uma bateria de lítio que o tamanho aí de um videocassete muito menor, tem o tamanho de um videogame. De um videogame, de um PlayStation 5 aí. Melhor, então, né? O tamanho de um PlayStation Isso, 5 pronto. você tem equivale aí a 8 baterias de chumbo ácido de caminhão, né? Então, assim, você tem uma evolução muito grande, né? Mas, como o mercado tem começado a consumir cada vez mais, a questão de preço, a tendência é cair e também ter mais profissionais prontos para trabalhar com isso. Então, também o integrador comum solar ainda não mexe com bateria, ainda tem um pouco de medo, ainda não sabe fazer dimensionamento. Então, assim, na parte de bateria a gente está aí, vamos dizer assim, 2016 aí, 2017, o pessoal está começando a entender, o pessoal começando a trazer bateria, mas é o que vai acontecer. Até existe bastante estudos e bastante gente já fazendo lá fora, reutilizar a bateria do carro elétrico para o sistema. Então, você tem um carro elétrico que já deu a vida dele lá, uns 15, 20 anos, do carro, a bateria dele tá legal para o uso da casa. Para um carro, talvez a bateria dele já não tá tão legal, mas para uma casa ele consegue atender. Então você tira a bateria do carro, você dá uma segunda vida para a sua casa, e assim, na sua casa a carga ela é muito menor, né? Então ela vai conseguir durar com a bateria mais 20, 30 anos lá numa sobrevida nesse sentido. Então já tem gente fazendo, lá fora o pessoal já faz, e aqui não deve ser diferente também. Juliano, eu queria te perguntar uma coisa. O consumidor, ele é cada dia mais aberto à aceitação de novas alternativas de energia? Com certeza, com certeza. Mas tem que ser educado, né? Como que a gente está falando do solar, que teve que ser educado, o exemplo do celular, né? A gente teve que ser educado a aprender a usar, entender e falar, não, realmente é seguro. A bateria é a mesma coisa. Então, assim, esse negócio vai pegar fogo, esse negócio funciona. O cliente ainda não consegue, às vezes, entender exatamente como que funciona. Mas uma vez que ele vê funcionando, fala, putz, é isso, cara, é isso. O vizinho ali meu tá sem energia e eu tô com energia. Isso daí mudou tudo, né? Então, em São Paulo, né, na região de Pinheiros, tem bastante projeto lá instalado, que é isso, o cara precisa de energia. Pô, o cara tem uma casa lá, não conseguia entrar na casa, portão elétrico, e não tinha energia e não tinha o que fazer. Então, a bateria... segurança, né? E aí, complementando o que o Juliano falou no final do segundo bloco sobre as aplicações para a bateria e os tamanhos também de consumo, às vezes é comum a gente ver em supermercados. Às vezes a gente chega no final do dia no supermercado, 6, 7 horas da noite, no supermercado, você para o carro, você escuta o barulho, às vezes, do gerador de energia do supermercado, às vezes a diesel. Aí você fala, pô, mas acabou a energia? Não acabou a energia. Por que ele liga o gerador? Porque mesmo com combustível para alimentar o gerador, para ele sai mais barato do que pagar aquela, o Gelano falou, a energia da ponta, que é a energia mais cara entre 18 e 21 horas. Ele pagaria tão caro para a concessionária que vale a pena ele tocar com o gerador. E aí as baterias estão chegando com o avanço tecnológico, diminuição de tamanho, diminuição de preço, a competir com isso. Então, está chegando um momento que fica mais barato de colocar um banco de baterias para substituir isso e ter uma energia mais barata nesse horário, que a gente chama de horário de ponta, do que um gerador ou outra própria concessionária. O mercado vai encontrando soluções para suas próprias demandas. Né? Hoje, se a gente fazer um estudo entre gerador e a bateria, né? Vou colocar um gerador ou fazer uma bateria? A diferença as baterias dão um payback de 4 anos mais ou menos, né? Então não tá ruim. Não tá ruim. Pensando que o nível de manutenção de uma bateria é muito menor mesmo que um gerador. Então, o gerador é um motor. Precisa de um mecânico, você vai ter que rodar ele com uma certa frequência, tem que ter combustível, você tem que ter... É um carro, né? A bateria, a manutenção é muito caminhão, menor. né? É um caminhão, exatamente. Então você tem que ter um nível de manutenção maior e ele tem um risco maior de não entrar também, de falha, né? É um motor. A parte de armazenamento com bateria, especialmente se você tem energia solar, sim, que não necessariamente tem que ter o solar, né, com um sistema de bateria, pode ser só como um backup, ele se torna um ciclo muito mais seguro, né? Tanto no seu funcionamento e num custo bem mais razoável. Mais né? razoável. Muito bom. A gente vai terminando o tempo aqui, né? O Verdade. nosso telespectador fica, conforme
ficamos nós também aqui prestando atenção no assunto, mas o tempo passa, infelizmente o tempo passa e nós precisamos encerrar. Então, Juliano Camargo, muito obrigado por ter vindo ao SFX EnergyCast conversar aqui com a gente e com o nosso público para falar a respeito dessas novidades do mercado. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço o convite e com certeza teremos outros episódios que você será muito bem-vindo porque assunto não falta. Legal, obrigado. E o nosso público continua em casa nos assistindo também, porque a semana que vem nós voltamos aqui para mais um SFX EnergyCast falando desse assunto tão interessante que é a geração de energia através de alternativas renováveis e sustentáveis. Então, SFX volta na próxima semana. SFX EnergyCast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.